Hey folks! E hoje o Folks especial para personal. Você personal, gostaria de trabalhar com reabilitação? Então, eu já trabalho com isso há 20 anos e eu vou te falar, é muito acessível a você, te leva para o próximo nível, você tem outro destaque profissional, você ganha mais dinheiro e não tem crise para os seus clientes. Quer aprender? Eu gravei uma série de vídeos e eu vou disponibilizá-las agora ao longo dessa semana para você entender como dá para fazer isso dentro da educação física e não dentro da fisioterapia. E esse é o seu caminho e o CREF te permite também. Vamos assistir? Vem comigo? Com você. Fala personal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você que quer começar a trabalhar com reabilitação física ou que já trabalha, tem sentido um pouquinho de dificuldade ao longo da sua atuação. Você percebe que algumas tarefas suas funcionam, outras não funcionam. É uma área mais complexa, porém é uma área que te valoriza mais profissionalmente, é uma área que você consegue ganhar mais dinheiro, você se sente mais respeitado, você ajuda mais gente. Então é uma área que tem crescido muito no meio da educação física. Então eu quero falar com você hoje, que está começando, já começou, ou está pensando em começar e não sabe nem por onde começar. Eu gravei uma aula hoje, bem legal, para explicar um pouquinho do passo a passo, as preocupações que você tem que ter, simplificar um pouquinho a coisa para você desse assunto que é complexo e te mostrar uma proposta muito legal para você dar soluções incríveis, como eu vou apresentar aqui ao longo da aula, com clientes que às vezes sofrem de muitas dores, muitos anos, já procuraram muitas coisas e você pode ser o cara a dar um caminho novo para a vida dele e tornar a vida dele mais agradável e ele ser eternamente grato por você. Vamos comigo nessa? Bom, se você está aqui é porque você aceitou esse desafio, então agora cabe um pouco me apresentar, né? Talvez você não me conheça, eu sou o Samurai, eu sou o fundador do Instituto de Performance Samurai e também trabalho no Grey Institute, dos Estados Unidos, onde fui aluno lá de alguma forma ainda sou, né? Porque o nosso trabalho a gente nunca deixa de aprender. E trabalho hoje com o Grey Institute desde 2014, trabalho com eles e represento o Grey Institute aqui no Brasil. Mas o que eu queria falar hoje aqui para você, vou começar falando, é que eu já fui um dia como você. Eu também já fui personal, eu já trabalhei em várias academias e eu tinha meus clientes tanto nas academias como na casa deles, ficava indo de um lado para o outro. Se você for de São Paulo, então como eu, você vai entender como isso desgasta, né? Esse negócio de ficar indo para um lado e indo para o outro. É ter risco, eu ia muito de moto. E uma coisa que eu percebia muito é que a gente não era valorizado. Nosso trabalho era sempre visto como supérfluo, então qualquer aperto que o cara tinha no dia a dia dele, na vida dele, o cara precisava reformar a churrasqueira lá e falava, puta, vou reformar a churrasqueira, vou ter que cortar você por 2, 3 meses, ou chegava inverno, os alunos às vezes abandonavam, eu não conseguia também aumentar o valor da minha hora-aula, eu percebia que eu tentava me qualificar, estudava algumas coisas a mais, mas nem eu percebia também uma grande melhora profissional, porque não tinha tanta diferenciação assim entre um e outro, então isso fazia com que eu também não conseguisse gerar mais valor. O que me deixava muito triste também era uma desvalorização profissional, assim, numa roda de amigos que eu falava que eu era da educação física, eu trabalhava com personal, eu sentia uma certa desvalorização, outro é advogado, outro é engenheiro, então aquilo era uma coisa que me entristecia muito. Eu já fiquei muito tempo assim, eu já vivi isso que você sente hoje. E de alguma forma, com o tempo eu fui começando a cuidar um pouquinho dessa área de reabilitação, mas o que acontecia com a gente? A gente não tem o suporte vindo da faculdade, a faculdade não deu esse suporte pra gente. É como se essa área não fosse nossa. E se você olhar o estatuto do CREF, você vai ver que o CREF, uma das atribuições do profissional da educação física é trabalhar com reabilitação física, ou seja, tem um campo muito rico, muito bonito e muito valorizado que não é passado pra gente. E aí quando você se sente nessa situação que você tá agora, adoraria trabalhar, acho do caralho isso aí, mas eu não, o que eu faço? Eu não sei por onde começar. E para piorar, não é uma atividade que é tranquila de fazer, porque envolve a saúde do outro que já está debilitada, porque se alguém tem lesão é porque está com algum problema, alguma dor, ou já está instável esse quadro, ou seja, eu com a insegurança que eu estou ainda vou mexer nisso, a chance de dar problema é muito grande. Então o que acontece com a maioria dos personagens é que eles não se veem habilitados a fazer esse tipo de trabalho, e eles acabam não fazendo. E esse é um trabalho que te dá muita valorização profissional, você realmente consegue cobrar um valor maior, porque você resolve um problema sério. Imagina você resolver um problema de alguém que tem hérnia de disco, esse valor acaba sendo muito maior, você tem uma satisfação pessoal muito grande.
E eu comecei a tentar entrar nessa área aí. E eu comecei a estudar bastante e eu via que não tinha tanta coisa disponível pra gente para poder atuar com isso. Então eu comecei a fazer alguns cursos ligados à fisioterapia, até medicina esportiva. E aí eu comecei a perceber também que a linguagem não era a mesma que a nossa, sabe? O foco deles acaba sendo diferente. Nós somos profissionais da área do movimento, a gente gosta do movimento, do exercício. Então algumas técnicas, algumas metodologias, algumas estratégias usadas por essas áreas tem um outro viés, é mais um viés da lesão, da doença, e aquilo não me acrescentava. E eu fui fazendo tal, experimentações, às vezes até por conta própria, ia tendo meus resultados, às vezes melhorava, às vezes não melhorava, às vezes eu tinha dúvidas do que fazer. Por muito tempo eu tive muita dúvida do que fazer. Mas mesmo essas dúvidas, assim, de alguma forma, até por experimentação, isso me dando muita experiência, né? Eu comecei a ver coisas que funcionavam e coisas que não funcionavam. E eu comecei a ver que, assim, algumas delas funcionavam, era o oposto do que estava escrito nos nossos livros. Eu comecei a perceber e comecei a questionar, isso aqui não funciona, isso aqui não é desse jeito, né? E aí nessas de procurar coisas, eu acabei indo parar no Gray Institute, que é esse lugar que eu comentei com vocês, e fiquei muito amigo do Gary Gray, que é o CEO dele, a gente é muito próximo hoje, é uma relação quase que familiar, e lá eu aprendi por que isso funcionava, por que isso não funcionava. Eles têm um estudo lá muito aprofundado, já desde os anos 70, que revolucionou a forma como a gente enxerga o movimento, principalmente baseado na tridimensionalidade, baseado nas forças físicas, baseado no comportamento do ser humano. Ou seja, o Gary foi além, ele foi entender isso de uma forma muito profunda e muito diferente do que estava escrito nos livros. Assim, até uma frase que ele costuma usar muito, ele vai falar assim, ó, vocês vão ler que o músculo funciona assim nos livros que vocês da faculdade, mas na prática, se você olhar ele tridimensionalmente, ele vai funcionar de outra forma. Então isso é muito comum. E o que aconteceu? Quando ele tirou esse bloqueio de, olha, não é exatamente do jeito que está no livro, isso pode ser diferente, e pode, deve e provavelmente é diferente, a coisa começou a mudar. E aí eu comecei a ver que eu dava soluções para problemas de forma mais simples do que eu tentei trabalhar outras vezes. Eu complexava uma coisa que tinha uma solução um pouquinho mais lógica, um pouquinho mais simples. E assim, quando você começa a entender o que está por trás disso, meio que ela parece até meio óbvia para você. E aquilo vem como que nem um rabo de foguete, né? Você começa a ter mais cliente, porque dor todo mundo tem. Você, sei lá, correr nem todo mundo quer correr, mas dor todo mundo tem. Ah, emagrecer nem todo mundo precisa, o caso é magrinho, mas dor todo mundo tem. Então você começa a ter uma gama de clientes muito maior, você começa a ter uma valorização profissional muito grande, você começa a ser visto pelas pessoas e pelos seus pares, pelos professores que estão à sua volta, como uma autoridade e até um valor profissional. Pô, acho que ele deve saber mais, porque ele lida com um problema que eu não sei nem por onde começa. E isso, assim, te dá uma satisfação profissional muito grande, que era o que eu sempre busquei. E aí, por um tempo, assim, uns 4, 5 anos atrás, eu resolvi montar o Instituto de Performance Samurai. E eu mudei, assim, profissionalmente eu me posicionei, eu só trabalho com reabilitação. Então até aqui na Samurai a gente tem uma área de performance, mas eu passo para outros professores fazerem. Da minha parte eu só trabalho com reabilitação. E até um dia, talvez eu possa em algum vídeo aqui comentar com vocês sobre a importância de você ter seu nicho, mas de certa forma isso gerou mais autoridade ainda para mim. Eu poderia, o cara que só trabalha com reabilitação, a mensagem que eu passo para o mundo é: eu sou o foda da reabilitação. Então esse é um primeiro passo que eu já levanto essa bola para você questionar se alguém que está com um problema sério, uma dor lombar, uma hérnia de disco, por exemplo, uma condromalácia no joelho, se ele gostaria, se sentiria melhor sendo atendido por alguém que vive e respira reabilitação o tempo inteiro, ou por alguém que faz um pouco de cada coisa. Ele trabalha com corrida, com basquete, com natação, com capoeira, com emagrecimento, com terceira idade, com gestante e também com reabilitação de joelhos. Você entende que isso já é um primeiro passo. Se você quer começar a trabalhar com reabilitação, é claro que num primeiro momento vai exigir uma transição da sua carreira, mas à medida que você for entendendo que esse é o seu caminho, talvez você tenha que começar a reforçar essa imagem o tempo inteiro, até que num momento você vai falar: esse tipo de cliente eu não atendo mais. Mas por outro lado, você não atende esse cliente desde que ele não se machuque, porque o dia que ele se machucar, ele vai te procurar. Porque você já deixou muito claro para ele: esse aqui é o meu campo de trabalho. Então, falando da nossa aula, para você que está começando, é muito importante focar nesse posicionamento de mercado. Mas voltando a Samurai, aí eu comecei esse trabalho aqui, comecei a ter um volume até de clientes grande. E o que começou mais a me impactar é que eu comecei a ver muitas histórias de pessoas que vinham com dores há muito tempo, tipo 10, 12 anos a mesma dor, e nada dava solução. Pessoas com um bom poder aquisitivo, que tentaram de tudo na vida,
que tiveram acesso a todas as estratégias de fisioterapia, de massagem, de reabilitação, de medicina, do que for, e não estavam achando solução, e muitas vezes em questão de 1, 2 meses, estavam com uma solução espetacular, às vezes questão de 2 semanas, às vezes questão de 3 aulas, e aquilo me chamou muita atenção. A sensação de você ter uma fratura exposta na base da tua coluna, a sensação de você ter uma faca enfiada, fazendo isso daqui na base da tua coluna. A sensação de você não poder respirar fundo. A sensação de você não poder fazer isso daqui, ó, com a sua perna na cama. Nenhuma nem outra. A sensação de você pensar para que lado você vai virar a sua cabeça. Cara, isso é insuportável. O médico tinha me falado que com hemácia não tem cura. O único jeito de parar minha dor foi misturando 5 remédios na veia. Porque eu não aguentava mais sentir dor, não aguentava mais ir para casa e não conseguir deitar direito, não conseguir sentar e não ter uma vida normal como as outras pessoas, porque eu tinha dor o tempo todo. Fazer coisas muito básicas e aí eu achava que não estava fazendo nada isso aqui. Eu topei, a gente começou a fazer o treinamento tridimensional e continuei. Eu nunca tinha imaginado, quando eu estava deitado na cama, me jogando pro chão para mijar deitado no box e borrando minha cueca de dor, que eu ia voltar a andar. Quanto mais andar, ficar em pé com 56 quilos em cima do colo e fazer 21 repetições seguidas. Se fizer a conta, é mais de 1 tonelada de peso levantada em 3 minutos. 1 tonelada. Muita gente não faz isso numa hora inteira de musculação. 1 tonelada em 3 minutos. Eu levantei 1 tonelada. E a hora que eu vi, eu tava há 1 mês dançando hip hop, sem dor, fiz uma apresentação na academia, assim, olhei ao redor e falei, caramba, eu danço hip hop. Não acredito que não conseguia sentar numa cadeira e hoje eu tô aqui tranquila, feliz e realizando um sonho de infância que eu achei que eu nem pensava mais nele, porque eu achei que eu nunca mais ia conseguir fazer mais nada. Atingi meus objetivos em 2 meses. Sei lá, eu tô há 2 meses vindo todos os dias e isso foi suficiente para acabar com o meu braço, que era o principal problema. Não esperava atingir esse objetivo tão rápido. E pela primeira vez na história do Cantabel Esporte, tocou o hino nacional numa competição mundial. E era eu que estava lá. Eu consegui melhorar outros estágios da minha vida que estavam parados. Melhor ainda. Você pode estar achando agora que você viu esses vídeos, esses depoimentos, cara, isso aqui é surreal, talvez, como que isso consegue? Talvez seja uma coisa que, meu, Samora deve ser muito foda. E não é essa a mensagem que eu quero passar pra você, não. O que eu quero passar pra você é que, assim, essas coisas são realmente impressionantes, eu me impressiono com elas até hoje, mas a grande sacada aqui, que fez a diferença em todos esses processos, foi o fato de eu entender a causa das dores dele. As terapias tradicionais,